Hoje nós vamos falar sobre o dinamômetro da Inex. É um dinamômetro que utiliza o princípio hidráulico, né? Isso foi desenvolvido por nós. É um dinamômetro patenteado e ele tem alguns diferenciais, né? E também é importante a gente entender, né, como é que ele funciona, né? Para poder tirar o melhor proveito dele. Então vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre o dinamômetro da Inex, o princípio de funcionamento dele e também vamos falar também sobre a potência e o torque, né? Como a gente pega essas informações e como a gente calcula. Vamos lá. Desenhei aqui uma ilustração, né? Então, no caso aqui é uma roda da moto, aqui é o rolo do dinamômetro. Acoplado no rolo tem uma bomba hidráulica, onde tem a entrada e a saída de óleo, né? Então, quanto maior essa rotação, mais óleo ele vai mandar para cá e, consequentemente, né, existe uma restrição aqui e ele vai captar o aumento de pressão dentro da câmera. Então, através desse aumento de pressão e a velocidade, a gente consegue calcular o trabalho, né? O quanto de energia está sendo gasta para poder fazer esse trabalho. Agora nós vamos falar um pouco sobre potência, né, e torque. Mas antes de a gente entrar no assunto da potência, é importante a gente entender o princípio, né, do motor a combustão, né? Ou da combustão em si, né? Então só existe combustão se tiver três elementos, né? A faísca, para iniciar a combustão, o combustível e o oxigênio. Então, quanto mais alimentar, mais vai pegar. Enquanto tiver esses dois elementos, depois que iniciou a explosão, digamos um fogo, né? Vamos fazer um fogo. E tiver oxigênio, e tiver gasolina, isso aí vai pegar e vai consumir tudo que dá. Então, com o motor a combustão, não é diferente. Então, a gente cria essas situações, né? Justamente, quando a gente põe o TPS em 100%, né? Tu tá aí jogando ar e combustível. E ele vai explodir, vai aumentando o giro. E vai aumentando sua capacidade. E vai indo. Ele vai até os limites. Então, o limite ou de combustível, ou o limite de ar, ou do espaço em si, né? O máximo que ele conseguiu ocupar, né? Que é o caso, né, do motor a combustão interna. Então, entendendo esse princípio, é a mesma coisa aqui, ó. Tu iniciou com isso aqui, ele vai crescer, ele vai querer explodir exponencialmente, ele vai indo. Porém, ele encontra, né, algumas resistências, né? Então, vamos lá. Nosso dinamômetro hidráulico, né? Então, quanto maior a velocidade, maior vai ser o freio dele, né? Porque existe uma restrição naquela parte hidráulica. Então, quanto maior a velocidade, mais hidráulico vai ter segurando. Aqui, observando, né? Isso daqui, né? Vamos interpretar dessa seguinte forma, que é uma forma mais, digamos, lúdica, né? Então, a 2000 RPM, né? Ele explodiu, né? 2000 RPM. Isso aqui, ó. Esse pistão aqui, ó. É uma velocidade, 2000 RPM. Vai para baixo, uma velocidade, ele consegue carregar, explodir. Vai explodir, ele vai conseguir, depois, ele vai conseguir, como não existe ainda um freio suficiente para barrar ele, né? Ele vai crescer. Como ele vai crescer, ele vai explodir depois a 3.000 giros. Então essa velocidade de 2.000 para 3.000, já o pistão vai descer muito mais rápido. Quando ele desce mais rápido, ele já consegue carregar mais combustível e mais oxigênio. Vai explodir. Então aqui ele vai estar falando assim, ó, manda mais. Esse peso aqui, ó, eu consigo. Então ele vai subir, vai adquirir mais peso contra, né? Porque sempre tem uma barreira hidráulica aqui, né? Então é a mesma coisa que ele está falando aqui, ó. Essa carga eu consigo, essa carga eu consigo. Essa carga aqui, ó, eu consigo. Já está 7.000 giros, então 7.000 RPMs aqui ele consegue carregar, tem quase na potência plena dele, e explode e consegue subir mais um pouquinho. Então vai botando, é como se fosse um peso, ele vai acrescentando peso. À medida que vai ganhando velocidade, né, ele vai acrescentando peso, né? Porém, chega no momento, digamos aqui no 8.000 giros aqui, ó, ele já fala, ó, chega que eu não tenho mais, é tudo que dá, não consigo mais romper essa barreira. Então ele vai estabilizar, ele não vai mais conseguir, não vai ter mais ganho de potência, né? Porque ele consegue carregar, fazer esse trabalho nessa velocidade, ele não vai mais conseguir ganhar velocidade, né? E o máximo que ele vai conseguir carregar de peso, né, digamos assim, seria isso. Então é um dinamômetro que ele mostra qual é o trabalho máximo que o motor consegue fazer. Agora, digamos que a gente faça uma modificação nesse mesmo motor, né? Então, a gente vai lá, modifica o comando, né? A gente deixa um comando com mais permanência de abertura, ou maior levante. Modifique aqui os dutos, né? Para poder conseguir carregar mais. Modifique ali o escapamento. Enfim, aumente até mesmo o diâmetro da câmera. Então, tudo isso daqui, ó, vai melhorar, vai fazer ele ter um maior rendimento, né? Então vai fazer com que essa força de explosão seja maior. Então potência, né, igual a força vezes a velocidade. Então se a gente conseguir aumentar essa força aqui, a gente vai conseguir aumentar a potência. Então digamos que a gente faça tudo isso, né, e passe a moto de novo. Então ela vai acontecer, né, digamos que a sonda esteja certa. Vai acontecer olhando para o gráfico verde aqui, né.
no mesmo espaço de tempo, né, ele já consegue já ter uma maior velocidade, né, digamos a 4.000 giros, já está com uma velocidade maior do que a anterior. A 5.000 giros ele está conseguindo ter uma velocidade maior e carregando também, né, o peso que que a bomba tá exercendo ali, né, aquela restrição, né. Então a 6.000 também, 7.000, então ele vai ficando sempre maior, né. 8.000, então digamos 8.000, daí vai para 8.500, normalmente ele consegue abrir mais o giro, né, então ele vai conseguir a 8, 9.000 giros. Então aqui digamos que deu um ganho aqui real, sei lá, de 2 CV. Então esse ganho de 2 CV, na hora que tu vai para a rua, tu sente muita diferença. Então é porque realmente é um ganho real. Ele usou tudo, ele tinha foi o máximo que o motor conseguia ir. Depois dali ele, tipo assim, ele não tem mais, não tem de onde tirar eficiência. Então esse ganho de 2 CV, quando dá uma diferença de 2 CV, já vai na rua, tu já sente. 1 CV tu já sente bastante. 3, 4 CV então, meu Deus do céu, é muita diferença que dá, tu andando, né? Só por ganhos, né, pequenos aqui, né? Mas dá muita diferença mesmo. A gente consegue sentir na moto ali que é uma coisa bem fora do normal. Agora nós vamos falar sobre o torque, né? Então, para a gente entender um pouco do conceito do torque, né, é importante a gente relembrar a física. Então, o torque ele é dado força vezes alavanca, né? E para realizar o torque no centro, né, do eixo, aqui está a força, aqui está a alavanca, né, e o torque vai acontecer aqui. Ok. O torque é o movimento, né? É o movimento realizado. Então, no nosso dinamômetro, né, a gente consegue calcular o torque também, né, através dos sensores, né, que neles estão instalados. Então, isso aqui é um gráfico, né, de torque. Aqui é a velocidade que ele dá e aqui é a diferença, né, de velocidade, né? Então isso aqui é para me explicar para vocês, né, o que acontece, né? E aqui no caso representando o nosso rolo, né? Aqui é a força da moto, né? Aplicando uma força, né? E aqui com uma força contrária a ela, né? É a força da bomba, né? A parte hidráulica. Mas assim, ó, o torque ele é só aplicado, né, quando há um movimento, né? Mas assim, digamos que o corpo está girando, né, a 30 km por hora, né, constante. Então é considerado que não há torque, porque ele não está ganhando velocidade, né? Ele está a 30 km por hora estável. Então ele não está sofrendo, né, nenhuma outra influência. No momento que ele começar a ganhar velocidade, né, aí sim, né, é aplicado o torque, né, justamente para ele mudar essa condição, né, de estado de equilíbrio para estado, né, digamos, de um desequilíbrio, né, onde realmente a alavanca, a força, né, é maior do que a outra força contrária, né, para manter ele estável. E ele vai ganhando velocidade e depois, né, no caso do dinamômetro, né, ele vai ganhar velocidade e depois vai diminuir essa velocidade. Então ele vai ganhando torque, digamos, no dinamômetro, né, analisando ele, né. Então ele, digamos, está a 30 km por hora, né, é considerado que ele não tem torque nesse momento, que ele está estável, tá, a 30 km por hora. Não quer dizer que não tenha força, né? Existe força, né, aplicando sobre uma alavanca, porém tem uma outra força contrária, né, que não deixa ele passar dessa velocidade. Então ele está em equilíbrio, né? Está em equilíbrio. Então, mesmo girando. Então, no momento que há um desequilíbrio, há o giro, há um aumento, né, de velocidade. Esse aumento de velocidade, justamente, né, ó, de 30 foi para 35, depois 50, 60, 70, 76, 80, 82, foi indo 83, 84 e 84. Então ele veio e estabilizou, né? Deu aquela puxada lá, estabilizou em 84. Porém, a diferença de 30, né, para 30 foi 0, de 30 para 35, 5. E assim foi, dando diferença, né? 15, 15, 5. Então ela chegou no pico aqui de 15, né? Depois ela veio 5, 4, 2, 1 km por hora e 0. E estabilizou de novo. Porque a força da moto aqui, ó, ela ficou igual à bomba. Na verdade, quem foi crescendo foi a bomba, né? Cada vez crescendo mais, até que esse giro não acontecesse, esse desequilíbrio, né, não acontecesse mais, né? E ele foi se equilibrando e equilibrou. As mesmas forças se equilibraram, né? Onde não há torque. Então, esse é o princípio, né? Que a gente utilizou, né, no dinamômetro. Esse princípio foi um princípio que a gente resolveu usar, né, na questão da aceleração, né? Então o torque varia de acordo com a aceleração, né? Também poderia usar um torque máximo, né? Mas daí ele ia ficar muito parecido com o torque, com a curva de potência, né?
Então por isso que a gente decidiu, né, utilizar o torque, né, de acordo com a aceleração, né, e não um torque, senão ele ia ficar um torque parecido, né, com a rampa de potência da moto, né.